Boa tarde a todos, meu nome é professor Pedro. A gente vai retomar algo que a gente já conversou sobre a disciplina de avaliação e análise de viabilidade econômica. Essa disciplina ela tem como plano de fundo, capacitar os alunos em relação aos métodos e conceitos e ferramentas de análise de viabilidade econômica. Hoje a gente estaria encaminhando-se para a aula 8, de proposição de ações estratégicas para a melhoria do desempenho financeiro. Então, é uma aula onde a gente vai retomar alguns indicadores e a gente vai falar um pouco dessas fragilidades. O plano de aula, conforme a gente está entregando e está lendo aqui, tem como objetivo entender e analisar ações estratégicas para a melhoria do desempenho econômico e financeiro das empresas, com base em conceitos que a gente já viu ao longo do curso. Então, tem o conteúdo programático, a gente precisa, de fato, aproveitar esse tempo para poder a gente, de fato, entender se esses conceitos eles foram primeiro, bem assimilados por vocês, então a gente precisa retomar essa discussão. E dois, se faz sentido a nossa discussão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da análise econômico-financeira. E para finalizar, a gente quer entender também se algumas ações precisam ser feitas com base em indicadores para que esses indicadores melhorem. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre essas ações estratégicas, a gente vai tentar entender se os nossos objetivos e ações de fato serão bem entendidos e bem alcançados. Bom, primeiro, por que a gente está construindo indicadores, por que a gente está entendendo essa disciplina, de onde que vem esse conceito da análise econômico-financeira que a gente vem discutindo? Ele vem da tomada de decisão estratégica, e isso só pode ser feito através de indicadores. Indicadores e dados só podem ser feitos através de uma coleta e construção desses dados de maneira sistemática e comparável e consistente ao longo do tempo. Então, a gente vem falando um pouco dessa importância, de como trabalhar bem esses dados, como que esses dados precisam estar bem alinhados para que o conceito esteja, de fato, bem entendido por todos. A princípio, a gente vai relembrar e vamos falar um pouco sobre esses 4 grupos de indicadores. A gente vai trabalhar principalmente os de liquidez e de rentabilidade. Para uma próxima aula, para um próximo encontro, nós vamos trabalhar melhor os indicadores de estrutura e de atividade econômica. A princípio, os grandes indicadores de liquidez, a gente pode ficar com o de liquidez corrente, o de liquidez seca, o de liquidez corrente com algum grau de mais fragilidade, o de liquidez seca já excluindo-se os estoques do numerador, tornando aí um indicador mais árido. A princípio, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que quanto mais altos esses indicadores, melhor, de fato, a decisão de pagamento, ou seja, a empresa ou a atividade ela não tem alguma dificuldade financeira no curto prazo. Então, a gente começa com esse exemplo aqui que a gente vai trabalhar. Um indicador de liquidez corrente, onde você tem um ativo circulante e um passivo circulante da ordem de 1,67 a razão. Isso quer dizer que para cada R$1 que a gente tem de dívida no curto prazo, a gente tem de haveres ou a receber no curto prazo 1,67, mostrando que existe uma certa solidez financeira nesse curto prazo e a empresa, portanto, ela não tem aí problemas nesse pagamento. Então, isso quer dizer que quanto melhor o indicador, melhor para a empresa, ou seja, a empresa no curto prazo vai estar muito mais saudável quanto melhor for esse indicador. Aí é a grande questão, por que a gente está retomando e relembrando os indicadores que a gente viu no início da aula. Não necessariamente para tudo existe uma sintonia fina, nada é absoluto, tudo é relativo, seja na física, seja na filosofia e, portanto, também na disciplina aplicada a negócios. Quando a gente tem um índice alto de liquidez, isso está significando talvez até uma certa improdutividade, porque a gente está deixando muitos recursos para serem recebidos no curto prazo. Isso faz com que a empresa tenha um regime de caixa muito rápido, e esses recursos poderiam estar melhor empregados para, de repente, o pensamento de médio e longo prazo da empresa. Vamos dar um exemplo, uma empresa que tenha lá um volume de caixa financeiro muito elevado, mas faltaria, então, investimentos em algumas lojas que poderiam ser mais
bem modernizadas. Esse é um dinheiro que está sendo bem empregado? Não necessariamente. Então, como ele está em caixa, ele está gerando uma riqueza a mais líquida possível, portanto, menos risco, mas se a gente empregasse essa riqueza dentro da empresa, de repente, a gente poderia ter retornos ainda mais sólidos e financeiramente mais estáveis e mais duradouros ainda dentro do nosso negócio. Além disso, por mais que o índice de endividamento em termos de liquidez esteja bom, a gente pode estar, na realidade, só analisando índices de curto prazo. Por exemplo, a empresa pode ter um grande problema de passivo de longo prazo, que vai estourar uma hora ou outra, mas por enquanto ela consegue artificialmente ultrapassar esses balancetes. Então a gente já começa a entender que a análise de um indicador ela não fica só no primeiro nível, a gente tem que partir para a análise de segundo e terceiro nível, entender que o indicador pode estar positivo e negativo na comparação com pares. 2, entender que o indicador está evoluindo ao longo do tempo. E 3, entender agora as fragilidades por trás desse indicador. Bom, por fim, a gente vai falar agora, então, sobre o indicador de rentabilidade. Vamos dar um exemplo aqui do ROI. Então, aqui no quadro, a gente tem aqui um exemplo de um ROI, que é o retorno sobre investimento, ou o retorno sobre o ativo bem elevado, onde o lucro operacional sobre o ativo total tem apresentado aí um resultado bastante impressionante, né? Vamos botar aqui da ordem de uns 20%. Então, um lucro líquido sobre o ativo total sobre uma ótica de 20%. Será que esse resultado, de fato, está batendo com a melhor forma? E se a gente sempre tem que buscar maximizar esse resultado? A princípio, sim. A princípio, a gente tem aí, quanto melhor os indicadores de rentabilidade, melhor o resultado da empresa. No entanto, é possível que a gente possa estar observando que essa rentabilidade está muito alta, mas essa rentabilidade pode estar mascarando, talvez, uma possível fragilidade, como, por exemplo, uma certa margem de lucro muito alta, o que pode gerar, em um segundo momento, uma possibilidade de entrada de concorrentes nesse mercado. Então, negócios com uma margem de lucro muito alta podem estar fragilizados e acostumados, né, com uma margem muito excessiva, permitindo a entrada de concorrentes. Então, portanto, esse resultado pode estar sendo mascarado. A princípio, então, a gente sempre pode pensar em melhorias estratégicas com base em ações. Então, a gente pode estar pensando na questão da rentabilidade, pensar em reduzir custos, uma otimização dos nossos recursos, diversificar fontes de receita para evitar com que uma grande fonte de receita seja não só uma potência como uma fragilidade, e também não nos acostumarmos com uma margem de preço muito elevada. A princípio, seriam essas as questões que a gente precisa entender. Então, por mais que a rentabilidade esteja alta, a gente não pode nunca achar que essa rentabilidade alta pode garantir aí um resultado impressionante para a empresa também no médio e longo prazo. Então, a gente tem que sempre entender que esses indicadores retratam uma fotografia da empresa, mas eles fornecem não só um lado positivo, mas também, como tudo na vida, um lado negativo. Então, a gente sempre, ao longo do curso, a gente vai, desde a primeira aula, a gente falou, e a gente precisa entender que a avaliação financeira ela nunca vai ser absoluta e, portanto, ela não pode ser fechada, ela sempre tem que direcionar para uma tomada de decisão. A gente vai ver ao longo da próxima aula que os indicadores de atividade e também de estrutura de capital vão complementar essa análise, permitindo que a gente consiga fornecer uma tomada de decisão estratégica muito mais acurada. Então, quanto mais indicadores, mais dados, melhor a qualidade dessa decisão para o analista ou tomador de decisão. Por fim, então, a gente deixa para uma próxima aula a retomada desses indicadores e, além disso, incorporar também, aí sim,
num novo assunto, indicadores de avaliação econômica e de viabilidade, como, por exemplo, algo que a gente já vai ver na próxima aula, segundo a nossa ementa, a TIR, o payback e o VPL, porque nesse caso a gente vai estar analisando, então, conforme a gente tem proposto, a questão da viabilidade econômica de determinados projetos e se de fato no curto, médio e longo prazo, pensando no horizonte de tempo, esses projetos são também economicamente viáveis.